Olá, hoje a do Vale Saúde está aqui com o Dr. Bruno Barbosa e nós vamos falar sobre um assunto que está assim muito em alta, que é a questão da obesidade. Nós temos um índice muito alto que o doutor vai estar falando, tanto no Brasil como mundial, e que as pessoas precisam ficar atentas a essa questão da obesidade. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e eu gostaria que você se apresentasse. Tudo bem, obrigado pelo convite. Enfim, meu nome é Bruno Barbosa, eu sou médico, eu tenho pós-graduação na área de endocrinologia, atuo na área de endocrinologia e nutrologia, com diversos cursos de extensão na área, e procuro diariamente ajudar pessoas, né, que precisam desse tipo de tratamento, desse tipo de auxílio, e o nosso principal obstáculo atualmente é a questão da obesidade. Doutor, nós sabemos que tem um índice mundial muito grande da questão da obesidade, e aqui no Brasil também. O Brasil acho que está entre o quarto país com um grande número de obesidade. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão. Na verdade, assim, nós não temos um problema endêmico mais, né, no Brasil, a gente tem uma pandemia que é a obesidade, mas falando a nível nacional, a gente tem mais de 10% da população brasileira em índice de obesidade, e se a gente for pensar em crianças, mais de 340 mil crianças brasileiras estão em nível de obesidade, então a gente pensa já em um problema a longo prazo que isso pode gerar. Né? Tá. Isso já virou uma questão também de saúde pública, né, até da atenção primária, que a gente vê que isso já está sendo tratado na rede básica também. Com certeza. E cada vez mais, graças a Deus, o nosso governo tem instituído campanhas, né, no tratamento da obesidade, e isso é tão importante quanto, na verdade, o principal tratamento deveria ser justamente na atenção primária, que é na área de promoção à saúde, para que esse problema fosse solucionado quanto antes e não gerasse problemas futuros de doenças crônicas, né, que a obesidade é o principal fator de risco. Na verdade, teria que ser feita uma prevenção, né? Com certeza. Antes que a pessoa atinja um índice de obesidade que acabe trazendo problemas de saúde, né? Doutor, quais são assim, as principais causas da obesidade? A principal causa é desinformação, são hábitos culturais enraizados e hoje em dia, principalmente com a facilidade da indústria, né, alimentícia, de tudo industrializado, de tudo facilitado, de fast foods, da correria do dia a dia, da ansiedade também. Então isso tudo, essas todas são as principais causas, sem dúvida. O desequilíbrio mental, emocional, digamos assim, é uma das causas muito grandes também, que a pessoa fica ansiosa e aí ela acaba ingerindo uma quantidade maior de alimento. Não sei se você encontra muito essas causas aqui no seu consultório. Com certeza, sem dúvida é a mais importante, a mais prevalente. Nós temos assim, pessoas que procuram apoio à comida para resolver problemas internos, né? Então isso é muito relevante. Se a gente for pensar, o alimento hoje está ligado com qualquer hábito que nós queremos fazer assim, do nosso dia a dia de diferente. Se a gente quer comemorar, a gente vai procurar um hábito de alimentação. Se a gente está triste, a gente vai procurar na alimentação solucionar um pouco aquela tristeza. Então isso daí acaba gerando problemas desse tipo a longo prazo. Né? Entendi. E quais são as causas assim que o pessoal acaba procurando mais você? Por causas emocionais ou por causas assim de até desequilíbrio mesmo? Na verdade, principalmente por aquilo afetar ela no seu dia a dia. Tanto emocionalmente, no hábito de se ver e não se aceitar daquela forma, quanto a indisposição que aquilo lhe causa, hábitos de sono que acaba também impactando de maneira importante, a falta de qualidade de vida como um todo, né? Então a pessoa se sente, no final das contas, que precisa de uma ajuda. Porém, aí que está um problema também. A pessoa costuma
procurar ajuda já quando está em um nível muito elevado da doença. A gente se sabe assim que até a doença se instituir, que a obesidade é uma doença, até a doença de obesidade se instituir e a pessoa procurar tratamento, envolve cerca de 6 anos. Isso é um dado que a gente tem também, de acordo com a ABESO. E, enfim, então deveria ser procurado ainda antes. Entendi. Quando ela começa a ter alguns distúrbios, tal, já devia estar procurando. Então, não é só uma questão estética, né? É uma questão de uma qualidade de vida como um todo. Com certeza. E essa qualidade de vida, além da alimentação que você orienta os seus pacientes, qual outra orientação que você costuma passar? Porque a gente sabe que é um conjunto, né, na verdade. Alimentação, atividade física, nutrição. Como é que você trabalha essa questão da obesidade além da parte de medicamento? Porque eu acho que a gente tem que primeiro ver a qualidade de vida que essa pessoa tem, né, no momento, e ver o que é que ela está fazendo ou deixando de fazer. Então, quando o cliente vem a seu consultório, você passa o que mais, além de medicamento? Tá. Primeiro de tudo, eu procuro entender quais as causas que levaram o paciente àquilo. Procurar detalhadamente os seus hábitos de vida, procurar o que é que ele costuma fazer no seu dia a dia, qual é a sua ocupação, quais são os seus hábitos alimentares. Eu procuro também ver fisiologicamente, né, por meio de exames laboratoriais, qualquer alteração que pode ajudar o paciente a ter chegado àquela situação. E aí a gente vai corrigir de acordo, né, muito individualizado, de acordo com a necessidade de cada paciente. Tão importante quanto, na verdade, mais importante do que qualquer parte medicamentosa, é que ele entenda melhores hábitos de vida. Então, o que eu mais foco, em torno assim, a minha consulta dura mais de 1 hora, basicamente. Então, em 40 minutos, em média, da minha consulta é ensinando para ele melhores hábitos de vida voltados à alimentação. Então, aí que está a parte da nutrologia tão importante no tratamento, né? O paciente ele tem que entender que a medicação ele vai ajudar muito a conter impulsos, conter ansiedade, mas ele tem que reaprender melhores hábitos com aquilo. Então, reaprender melhores hábitos alimentares desde o café da manhã até no jantar, melhores escolhas, substituições, quantidades, de acordo com a necessidade dele. E aí também a gente tem o apoio de uma análise da composição corporal, que eu faço também no consultório. Então isso tudo aí para ter uma melhor adesão o possível e o melhor sucesso ao tratamento a longo prazo. Porque se ele só usar a questão de medicamento, ele pode ter um efeito rebote. Né, que a gente diz a pessoa enquanto está tomando o medicamento, ela até emagrece, perde um pouco a ansiedade, tira a fome, só que a hora que ela para com o medicamento, aquilo volta a acontecer novamente. Claro. Então eu acho que isso também é uma coisa assim, importante para você enfatizar para o pessoal que está nos ouvindo, essa questão do efeito rebote. Com certeza. A questão do efeito rebote se baseia em quê? A administração da medicação para o tratamento da obesidade, ela vai fazer com que o paciente simplesmente pare de comer, ele se sinta saciado, né? A maioria das medicações agem nesse sentido. Em outras medicações, ela age no sistema nervoso central, fazendo com que a sua ansiedade ligada a uma compulsividade alimentar seja diminuída, e assim ele consiga se controlar daqueles impulsos. Quando ele está em uso daquela medicação, tudo está dando certo, ele está comendo um pouquinho, está tudo fazendo efeito, porém, nós queremos que ele pare com aquela medicação muito em breve, né? Esse é o intuito. Em alguns casos a gente tem que levar a longo prazo, não tem problema nenhum, quando bem indicado, porém o paciente ele tem que entender que ao parar com a medicação, ele entenda melhores hábitos para que não volte aos hábitos antigos, porque a medicação vai parar de fazer efeito, ele vai voltar exatamente como era antes. Então, nesse processo de parada no apetite controlado, a impulsividade, ele tem que fazer melhores escolhas sobre aquilo para que quando parar com a medicação, ele continue naquelas melhores escolhas. É basicamente isso que eu tento instruir. E aí também a gente vê um problema muito grande. Eu vejo alguns profissionais não dando atenção devida sobre isso, né? Então, deveria
se dá a atenção tanto quanto na parte medicamentosa, na parte nutricional. Então, isso quando é feito com auxílio de um nutricionista, né, um profissional voltado para essa necessidade, isso é perfeito. Então, tem que ter esse trabalho conjunto. No meu caso, eu posso prescrever um planejamento alimentar e eu prefiro fazer isso por conta própria, porque eu tenho esse contato muito próximo ao paciente. Eu reviso a ficha delicadamente de cada um, seus hábitos, e eu mesmo faço o planejamento. Eu prefiro fazer dessa forma. Porém, outros profissionais que fazem esse trabalho em conjunto aí, multidisciplinar, né, com outro nutricionista, é tão bom quanto. Nutricionista e atividade física, né? Com certeza. Eu acho que a atividade física hoje em dia é uma coisa fundamental para a qualidade de vida, não só para a estética, mas para a qualidade de vida, principalmente com o passar dos anos. Eu acho que em todas as idades, né? Certeza. Mas conforme a idade vai passando, eu acho que cada vez mais a gente tem que entrar nessa esfera que é a questão alimentar e a questão de atividade física. Com certeza. Se a gente for pensar assim, como que eu quero ter sucesso sobre o meu tratamento de qualquer promoção à saúde, seja no tratamento da obesidade, sobrepeso, melhora de estética, melhora de qualidade de vida, se baseia em 3 pilares: alimentação balanceada, atividade física regular e sono de qualidade. Tendo isso daí, com certeza absoluta você vai ter sucesso em qualquer área de promoção à saúde que você tenha, né, na sua vida. E a atividade física é a parte substancial nesse processo. Muitas pessoas tendem a deixar, né, como segundo plano e tudo mais, e eu tento mostrar a importância da atividade física para esse processo. Tanto é que a atividade física, tem estudos científicos que mostram, assim, estudos bem respaldados, relevantes, que a atividade física é tão importante quanto no processo de contenção de impulsos relacionados ao sistema nervoso central, de ansiedade, compulsividade, quanto uma medicação psiquiátrica. Então, né, foram separados grupos de pessoas, um grupo instituído somente a medicações e outro grupo instituído somente a atividade física regular. E o resultado no tratamento sobre distúrbios psiquiátricos voltados à impulsividade alimentar foi o mesmo nos 2 grupos. Então, a importância de se continuar com a atividade física aí, mesmo, né, durante e depois do tratamento, para que não haja justamente... Doutor, e quais são as principais doenças que a obesidade leva? As mais típicas, né, e que a gente mais vê aí com incidência é diabetes, mellitus do tipo 2 e a hipertensão, né? Mas com certeza o risco cardiovascular como um todo aumenta muito, então o risco de desenvolver doenças crônicas como essas, mas o risco de desenvolver também AVC infarto, também. AVC, enfim, tromboembolismo, tantas outras doenças ligadas a esse sentido, né, que são as principais. Doutor, outra coisa que assim está muito se comentando e que a gente vê que o pessoal tem muita facilidade em comprar é a questão do Ozempic. Né? É uma coisa que virou moda, a gente ouve falar Ozempic nas redes sociais e é a facilidade para você comprar. E eu gostaria que você falasse alguma coisa para a gente, logo depois do nosso intervalo, com relação às causas de tomar esse medicamento sem acompanhamento médico. Pessoal, vamos fazer um breve intervalo e voltamos a seguir com mais informações com relação ao Ozempic. Gostaria de agradecer a Cristal, que é um dos nossos colaboradores. Até já! Na charmosa estância hidromineral de águas de Santa Bárbara, a água mineral Cristal é extraída de uma das melhores fontes de água do Brasil. Com instalações modernas e através de análises periódicas, garantimos produtos de alta qualidade e compromisso com o meio ambiente. Em parceria com a Eu Reciclo, cuidamos da reciclagem de 100% de nossas embalagens. Água mineral Cristal, a certeza de um produto puro, leve e natural.